Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o seu nome, sobre o meu nome. Você sabia que os nossos nomes eles têm um significado? Embora muitas pessoas nunca pararam para prestar atenção nisso, mas na Bíblia, os nomes quando as crianças nasciam, que os pais colocavam o nome, todo nome ele tinha um significado. E eu quero saber de você. Você sabe o significado do seu nome? O tema de hoje é o poder do nome que eu carrego. E o versículo base é Lucas 1,13, onde ele diz: chamará o teu nome, porque grande é o seu chamado. E muita gente não sabe o significado do próprio nome. Tem gente que diz assim: Eugênia, mas meu nome nem tem significado. Todo nome tem um significado. Ele pode não ter um significado bíblico, hebraico, mas tem muitos pais que fazem a junção. Pega o início do nome do pai com o início do nome da mãe e coloca o nome do filho. É um significado. Ah, minha mãe colocou meu nome porque conheceu alguém, porque gostava de fulano. É um significado, não deixa de ser um significado. Entende? Muita gente acha que, não, é só um nome. Não, gente, não é um nome, é o teu nome. É a tua identidade. E saber o significado do nome é muito importante. E isso também desperta uma curiosidade. Porque é um ato de autoconhecimento, também é um ato de identidade espiritual. Você saber qual é o teu significado. E quando você entende o que o teu nome carrega, quais são os traços do teu propósito, as características da tua essência, e às vezes até as batalhas espirituais. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo agora onde foi, mas tinha um nome chamado, uma criança nasceu, o nome dela era Jabes. Jabes significava dor. Imagina uma mãe colocar no filho um nome que significa dor. Eu tive tanta dor ao ter essa criança e coloquei este nome, mas a história foi ressignificada, porque ele foi uma das pessoas que mais prosperou, porque ele clamou ao Senhor. E tem uma oração, depois vocês pesquisem, a oração de Jabes. Essa história, na realidade, na Bíblia, me tocou muito. Eu só não consigo trazer para você agora onde foi, mas eu vou deixar aqui na descrição. E o meu nome, vou falar agora, né? O meu nome, ele é alinhado com o meu propósito. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha mãe, ela teve 9 filhos. E desses 9, hoje, eu sou a duas de duas. Em resumo, minha mãe teve 9. Na sequência dos 9, eu sou a quinta de 9. Hoje minha mãe só tem eu e minha irmã e eu sou a mais velha. E todos os meus irmãos nasciam e morriam. E até mim nascia e morria. E quando eu nasci, quase que eu morro também. Minha mãe conta a história de como eu sobrevivi. E o nome Eugênia significa o bem-nascido. O bem-nascido. E quando eu vou estudar a história geracional da minha família, é uma quebra de um ciclo geracional de mortes. Né? Porque os meus irmãos nasciam e morriam. Então, era um ciclo que estava se repetindo. E quando eu nasci, esse ciclo morreu. Né, se quebrou. E minha mãe não colocou o nome Eugênia, o bem-nascido, porque, eu vou colocar Eugênia. Não. Na minha família, tínhamos a tradição dos filhos nascerem e tinha um livro chamado Abra a Porta. E aí, toda vez que uma criança nascia, ia lá naquele livro, no dia que nasceu, e olhava os nomes que estavam disponíveis para aquele dia. Eu sou do dia 15 de novembro. Então, no dia 15 de novembro, tinha o nome Eugênia, Magna e Helena. Minha mãe escolheu Eugênia. Minha irmã é do mesmo dia que eu, também é do dia 15, mas ela é a mais nova. O nome dela é Magna. Minha mãe não colocou Eugênia porque já tinha eu. E aí ela colocou Magna. Então, olha só, né? Eu vim entender, estudar a história do meu nome depois. Principalmente nesse processo de cura. Mas antes eu não sabia. As pessoas falavam, seu nome é Maria Eugênia? Eu falei, não, meu nome é Eugênia. E eu confesso a vocês que eu não gostava muito do meu nome no início, não.
porque eu achava o nome muito forte. Eugênia, Eugênia, sabe? E depois que eu passei pelo processo de restauração, eu fui entender o significado do meu nome, o bem-nascido. Quando eu fui estudar a genealogia da minha família, quando eu fui fazer o geneograma, eu acho que é assim o nome, da minha família, né, da família do meu pai, da família da minha mãe, estudar até a 4ª geração, eu fui fazer um levantamento de doenças que tinha, enfim, é um processo que eu falo e explico melhor dentro da mentoria da Jornada da Mulher Lapidada, que é o caminho de volta, é você saber quem é você entender a tua história. Você que tá aí, será que você conhece de fato a tua história? Conhece a história dos teus pais, como eles se conheceram? Você conhece a história dos teus avós? Você conhece a história dos teus bisavós? Como eles se conheceram, de onde eles vieram, qual era a profissão que eles exerciam, como foi que ele foi parar, né, onde vocês moram hoje, onde eles moraram, como é que eles foram parar ali? Então eu fiz toda essa jornada, com minha família, eu fui pesquisar, eu fui entender, porque é a minha história, até a 4ª geração. E nessa, eu incluí a questão do meu nome, que tem um propósito que significa Eugênia, o bem-nascido. Então, quando eu identifiquei isso se alinhou com o meu propósito. O nome, gente, ele tem ele tem uma representação no mundo, e muitas vezes é o reflexo do que Deus sonhou e criou para cada um de nós, que está ligado ao nosso nome. Então, saber o que significa é você resgatar quem você é antes das marcas que a vida deixou em você. E também tem a questão das raízes, né? Cada nome tem uma história. Pode vir dos pais, dos avós, da cultura, ou até mesmo da inspiração de Deus. Conhecer essa origem ajuda você a entender a linguagem espiritual e emocional do qual você já vem, né? Da onde você nasceu. E isso se conecta com o seu legado, com o seu propósito, com o seu chamado. E também vem da força profética. Na Bíblia, Deus mudou alguns nomes para alinhar o destino. Abraão, ele mudou. Antes, existe um Abraão antes de encontrar com Deus e existe um Abraão depois. Então, Sara também antes e depois. Antes ela era Sarai, depois ela virou Sara. Jacó, antes de encontrar com Deus, o nome dele era Jacó. Depois que ele se encontrou, o nome dele se tornou Israel. Então, é importante você descobrir qual é o significado do teu nome. Você sabe qual é o significado? Então, se eu fosse você, já escrevia deixa aqui nos comentários qual é o significado do teu nome. Fala aqui pra mim. E a mensagem de hoje é essa, é que você identifique, que você pare e estude o teu nome para poder saber o que significa e compartilha comigo. Faz atividade, compartilha no grupo também. Qual é o significado do seu nome? Você sabe? Escreve aqui para mim. Até amanhã.